Veja o jogador que você quer dizer. Steve? Sim. Tome cuidado. Ele chegou a um nível avançado agora. Pode ler nossos pensamentos. Isso não importa. Ele pensa que somos parte do jogo. Eu gosto desse jogador. Ele jogou bem. Não desistiu. Ele pode estar lendo nossos pensamentos, mas é como se fossem palavras numa tela. É assim como ele escolhe imaginar muitas coisas. Quando está profundo no sonho de um jogo. Palavras produzem uma interface maravilhosa, muito flexível e menos aterrorizante do que se deparar com a realidade por trás da tela. Eles costumavam ouvir vozes. Antes dos jogadores poderem ler. Voltando dizem que aqueles que não jogavam chamavam os jogadores de feiticeiros e bruxos. E os jogadores sonhavam que voavam pelo ar, com gravetos alimentados por demônios. O que esse jogador sonhou? Esse jogador sonhou com a luz do sol e árvores, fogo e água. Sonhou que criou, sonhou que destruiu, sonhou que caçou e foi caçado, sonhou com um abrigo. A interface original. 1 milhão de anos de idade e ainda funciona. Mas que estrutura verdadeira criou esse jogador? Na realidade por trás da tela? Ele trabalhou, com milhões de outros, para esculpir um verdadeiro mundo nas dobras do... E criou uma para... Ele não pode ler esses pensamentos. Não. Ele ainda não conquistou o nível máximo. Isso ele precisa conquistar no longo sonho da vida. Não no pequeno sonho de um jogo. Ele sabe que nós o amamos? Que o universo é gentil? Às vezes, através dos barulhos de seus pensamentos, ele ouve o universo, sim. Mas há vezes que ele está triste. Cria um mundo que não tem verão e se arrepia embaixo de um sol negro. Eleva sua criação triste para a realidade. Para curá-lo do sofrimento que poderia destruí-lo. O sofrimento é uma parte da sua própria tarefa privada. Nós não podemos interferir. Algumas vezes, quando eles estão profundos nos sonhos, eu quero lhes dizer que estão construindo verdadeiros mundos na realidade. Algumas vezes, eu quero lhes dizer sobre sua importância para o universo. Algumas vezes, quando eles não fizeram uma verdadeira conexão em tempos, eu quero ajudá-los a falar a palavra que eles temem. Ele vê nossos pensamentos. Algumas vezes eu não me importo. Algumas vezes eu desejo lhes dizer: esse mundo que você toma como verdade é meramente... E eu desejo lhes dizer que eles estão Eles veem tão pouco da realidade em seu longo sonho. E ainda assim, eles jogam o jogo. Mas seria tão fácil para lhes contar. Muito forte para esse sonho. Dizer a eles como viver é o mesmo que os prevenir de viver. Eu não vou dizer a esse jogador como viver. Esse jogador está crescendo, desassossegado. Eu vou contar uma história ao jogador. Mas não lhe conte a verdade. Não, uma história que contém a verdade segura em uma gaiola de palavras, não uma verdade nua que pode queimar a qualquer distância. Dê-lhe um corpo, novamente. Sim, jogador. Use seu nome. Steve, Game Player. Ótimo. Respire fundo. Agora, respire novamente. Sinta o ar em seus pulmões. Deixe os seus membros voltarem. Sim, mova seus dedos. Tenha um corpo novamente. Sob gravidade no ar. Ressurja no longo sonho. Aí está você. O seu corpo tocando o universo novamente em todos os pontos. Assim como se vocês fossem coisas separadas. Assim como se nós fôssemos coisas separadas.
e quem nós somos. Antigamente nós éramos chamados de espíritos da montanha, Pai Sol e Mãe Lua, espíritos ancestrais, espíritos animais, gênios, fantasmas, duendes, depois de deuses, demônios, anjos, poltergeists, alienígenas, extraterrestres, leptons, quarks. As palavras podem variar, mas nós não mudamos. Nós somos o universo. Nós somos tudo o que você pensa não ser você. Você está olhando para nós agora, através da sua pele e dos seus olhos. E por que o universo toca a sua pele e joga a luz em você? Para ver você, Steve, para conhecê-lo e para ser conhecido. Eu devo lhe contar uma história. Era uma vez um jogador. O jogador era você, Steve. Algumas vezes ele pensou em si mesmo como humano, na fina crosta de um globo de rocha derretida giratório. À esfera de rocha derretida circulou uma bola de chamas de gás, que era 330.000 vezes mais pesada do que ela. Eles estavam tão afastados que a luz levava 8 minutos para atravessar o vácuo. A luz é a informação de uma estrela e poderia queimar a sua pele a 150 milhões de quilômetros de distância. Algumas vezes, o jogador sonhou ser um minerador, na superfície de um mundo achatado e infinito. O sol era um quadrado branco, os dias eram curtos, havia muito a fazer e a morte era uma inconveniência temporária. Algumas vezes, o jogador sonhou estar perdido em uma história. Algumas vezes, o jogador sonhou ser outras coisas, em outros lugares. Algumas vezes, esses sonhos eram perturbadores. Algumas vezes, muito bonitos. Entretanto, algumas vezes, o jogador acordava de um sonho dentro de outro, e então acordava desse em um terceiro. Algumas vezes, o jogador sonhou ter lido palavras numa tela. Vamos voltar. Os átomos do jogador foram dispersos na grama, nos rios, no ar, no solo. Uma mulher coletou os átomos, ela bebeu, comeu e inalou. E a mulher agregou o jogador no seu corpo. E o jogador acordou do mundo quente e escuro do corpo de sua mãe para o longo sonho. E o jogador era uma nova história, nunca contada antes, escrita em letras de DNA. E o jogador era um novo programa, nunca rodado antes, gerado por um código-fonte de 1 bilhão de anos. E o jogador era um novo humano, nunca vivo antes, feito de nada, que não leite e amor. Você é o jogador. A história, o programa, o humano, feito de nada que não leite e amor. Vamos voltar mais ainda. Os 7 bilhões de bilhões de bilhões de átomos do corpo do jogador foram criados muito antes desse jogo, no coração de uma estrela. Então, o jogador também é informação de uma estrela, e o jogador se movimenta através de uma história que é uma floresta de informação plantada por um homem chamado Julian em um achatado, infinito mundo criado por um homem chamado Marcos, que existe em um pequeno, privado mundo criado pelo jogador, que habita um universo criado por... Quieto. Algumas vezes, o jogador criou um pequeno, privado mundo, que era suave e aquecido, e simples. Algumas vezes difícil, e frio, e complicado. Algumas vezes,
construiu um modelo do universo na sua cabeça. Flocos de energia movimentando-se por vastos espaços vazios. Algumas vezes, ele chamou esses flocos de elétrons e prótons. Algumas vezes os chamou de planetas e estrelas. Algumas vezes acreditou que estava em um universo que era feito de energia, que era feita de ons e offs, zeros e uns, linhas de código. Algumas vezes acreditou estar jogando um jogo. Algumas vezes acreditou estar lendo palavras numa tela. Você é o jogador lendo palavras. Quieto. Algumas vezes, o jogador leu linhas de código na tela, decodificou-as em palavras, decodificou as palavras em significado, decodificou o significado em sentimentos, emoções, teorias, ideias. E o jogador começou a respirar mais rápido e profundamente e concluiu que estava vivo. Ele estava vivo. Aquelas milhares de mortes não foram reais. O jogador estava vivo. Você estava vivo. E algumas vezes o jogador acreditou que o universo falou com ele através de zeros e uns, através da eletricidade das palavras, através de palavras rolando numa tela no fim de um sonho. E o universo disse: eu te amo. E o universo disse que você jogou bem o jogo. E o universo disse que tudo que você precisa está dentro de você. E o universo disse que você é mais forte do que imagina. E o universo disse que você é a luz do dia. E o universo disse que você é a noite. E o universo disse que as trevas contra as quais você luta estão dentro de você. E o universo disse que a luz que você procura está dentro de você. E o universo disse que você não está sozinho. E o universo disse que você não está separado de qualquer outra coisa. E o universo disse que você é o universo provando a si mesmo, falando consigo mesmo, lendo o seu próprio código. E o universo disse: eu te amo, porque você é amor. E o jogo acabou. E o jogador acordou de seu sonho. E o jogador começou um novo sonho. E o jogador sonhou novamente. Sonhou melhor. E o jogador era o universo. E o jogador era o amor. Você é o jogador. Acorde.